Olá a todos, retornando aqui para mais uma aula de Teologia Sistemática. Como nós já havíamos iniciado no vídeo anterior, estamos tratando aqui da Teologia Sistemática 1, onde nós iniciamos o estudo pelos prolegômenos, definindo toda essa questão do que é teologia, e aí, partindo disso, nós vamos analisar a revelação de Deus, de como Ele é e aquilo que Ele faz. Este é basicamente o raciocínio que se segue aí nas disciplinas que virão da teologia. Bom, na última aula nós tratamos sobre o ABC teológico e algumas palavras que nós ali colocamos para entendermos o que é doutrina, o que é dogmática. E agora nós vamos entrar num conceito do que é teologia e para que ela serve, Então, a palavra teologia, ela tem a junção de dois termos, Theos e logia, que tem a ver com, basicamente, o discurso sobre Deus. Visto que a palavra logia vem aí do grego logos, tem esse sentido também de discurso, um discurso racional. Então, quando nós falamos de logos, isso é uma discussão que começa lá no mundo grego, essa questão do logos, e você já deve ter ouvido muito falar que a palavra logos tem a ver com palavra, mas não é apenas isso, Ela também é traduzida aí, uma vez que herdou da Vulgata, o termo verbo. Então, a palavra logos, em muitas ciências, é usada para definir aquela ciência se tratando do estudo de alguma coisa. Por exemplo, em biologia, o estudo da vida, da vida que está ao nosso redor, na fauna, flora. Quando nós tratamos de psicologia, nós estamos tratando do estudo da psique humana, da alma. Então temos todas as ciências com essa terminação logia. Na teologia também é o estudo de Deus, como discurso sobre Deus. Não tem como você estudar Deus cientificamente em um laboratório ou coisa do tipo. Inclusive o argumento de quem quer criticar o trabalho teológico, mas é um argumento totalmente falacioso, uma vez que o teólogo, e quem faz teologia tem a plena consciência de que o objeto de estudo da teologia tem que ser não o próprio Deus, uma vez que ele é transcendente, mas a revelação que ele fez de si mesmo. Nós vimos na aula passada o conceito de cognoscibilidade, ou seja, Deus se faz cognoscível. Eu quero que você já se acostume com esses termos. O objetivo da nossa aula é trazer você mais para perto dessa linguagem própria da teologia, mesmo que em pequenos passos, para que nós venhamos a caminhar bem dentro deste processo. A cognoscibilidade tem a ver com o grau com que Deus ele se manifesta, ele se revela ao ser humano, de uma maneira que eu e você possamos entender. O entendimento dessa maneira ao qual Deus se faz presente de forma revelacional, esta revelação é o que torna possível o estudo ou discurso sobre Deus. Então nós temos a definição de teologia como discurso sobre Deus e uma palavra que também permeou aí outras civilizações no que concerne aos discursos sobre divindades ali pela Idade Antiga. A grande questão e o grande pressuposto da teologia é: Deus existe. Ele é a origem de todas as coisas. Ali pelo século 6 a.C., os homens buscavam essa origem na arqué, no elemento úmido da água, até mesmo na terra, no próprio fogo, no ápeiron, no infinito. Então, vários conceitos foram elaborados, foram pensados ali entre os séculos VI em diante antes de Cristo, uma vez que se buscava esta origem de todas as coisas, observando que havia uma dimensão de movimento no mundo criado, no mundo ao redor, que ao mesmo tempo permeava uma transitoriedade, havia uma noção de permanência.
de organização, e aí vem o conceito de ordem, o conceito de harmonia, o conceito de estética também que vai se desenvolver em torno desse pensamento. Ou seja, quem é a mente que pensou tudo isso de forma tão ordenada, tão organizada? Então essa ordem, esse conceito harmônico, ele vai sim fazer parte do pensamento dos grandes filósofos que ali se iniciam, pensando a organização do mundo criado como pensado aí por uma mente extraordinária. Essa maneira de olhar o mundo é o que nós vamos chamar mais à frente de revelação geral. É a maneira como Deus se revela. Eu já falei que Deus ele é cognoscível. Essa cognoscibilidade significa que Deus ele se revela de um modo que nós possamos entender. De duas maneiras, a revelação geral e a revelação especial. Nós vamos ver um pouco mais à frente o que essas duas revelações significam, mas desde já Deus se revela de forma geral, de forma que todo ser humano, toda a existência, toda a ordem criada tenha consciência de que existe um Deus que está acima de todas as coisas, que transcende essa realidade material. Ele se revela em Cristo e essa revelação, ela por fim está registrada na Escritura, na Bíblia. É interessante entender que quem faz teologia, quem está pensando teologia, precisa ter a Bíblia como esse pressuposto de revelação, porque senão você não tem um norte para você se guiar. Quem estuda um grande filósofo geralmente se debruça sobre os escritos deixados, ainda que em fragmentos, daquele filósofo. Quem estuda qualquer disciplina voltada para a ciência tem que se debruçar no campo de pesquisa e tentar ali extrair mais e mais análise científica daquele conceito. Quem está debruçado sobre a teologia precisa de alguma maneira, é um pressuposto importante, crer que a Bíblia é esse mecanismo de revelação do Deus Todo-Poderoso. É a regra máxima, é a regra áurea, é a razão da existência está registrada ali. A Bíblia é a regra de ouro que define a pessoa de Deus, que nos mostra quem é Deus e que nos revela também a sua vontade, aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz por meio da sua vontade. A teologia ela é necessária? Ela se torna necessária porque ela nos traz esse conhecimento de Deus. Não há como você ter um conhecimento de Deus se você não estudar a revelação que Deus deixa para cada um de nós. Mais uma vez reiterando, o objeto de estudo da teologia é esta revelação que hoje para nós está na Escritura, na Bíblia Sagrada. Ela nos dá esse conhecimento de Deus e por isso a teologia ela se torna necessária. A teologia ela estuda Deus através da Bíblia. É uma maneira de você se debruçar sobre o texto sagrado e entender aquilo que Deus fala, aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz e o seu plano que está também ali contido na Escritura. O plano de Deus também é outro conceito que nós vamos tratar mais à frente. A teologia também se comunica com outras áreas. Nós temos alguns campos com o nome de teologia que é importante nós frisarmos. Temos a teologia filosófica, a sistemática, que é essa que estamos estudando, teologia bíblica e também a teologia histórica. Quando falamos de teologia filosófica, é a maneira como os teólogos argumentam sobre determinados pressupostos, estudando, se debruçando sobre esses conceitos e buscando mecanismos de defesa dentro da própria Bíblia, dentro do campo teológico, de forma filosófica. Isso significa que essa teologia ela vai ter um tom apologético, um tom mais de defesa, um tom de refutação. É aquela ideia de você ser questionado, por exemplo, sobre quem é Deus. Você vai buscar argumentos
embora Deus não precise de ser provado, mas estou citando aqui essa pergunta, né, como um exemplo de uma maneira de refutar ideias contrárias à existência de Deus, né? O argumento seria da não existência de Deus. A teologia filosófica ela trabalha em torno mais dessa questão mais apologética. A sistemática é a dogmática, é a divisão das doutrinas, é aquela que nos faz entender o que são as doutrinas e por que elas são as doutrinas como são, uma vez que elas foram ali pensadas, foram elaboradas, o entendimento que se chega, pois o conceito está presente na Escritura. Temos um exemplo disso, a palavra trindade, ela vai ser estabelecida ali com Tertuliano, mas o princípio ele sempre está presente antes. Então, de repente, se eu não tenho a palavra trindade no livro de Gênesis, não significa dizer que o princípio não esteja ali. E outra questão que a gente vai estudando dentro da teologia é a teologia chamada bíblica, e ela trabalha muito mais diretamente, embora todas estas aqui que nós citamos até agora trabalhem a questão do texto bíblico, mas a teologia bíblica ela faz uma exegese. E para fazer a exegese precisa-se ter um contato maior com o texto na língua original. Então, a exegese, quando nós falamos de exegese, basicamente a pessoa tem que ter o conhecimento da língua original, né? A exegese é uma palavra muito bonita, mas o âmago da exegese está justamente em você extrair do texto aquilo que está nele, aquilo que está nas palavras ali do texto. E muitas vezes você precisa recorrer, e uma boa exegese realmente é isso, é recorrer ao texto na sua língua original. Você pode até fazer uma exegese do texto uma vez que você tenha em mãos um comentário exegético de um bom autor, onde ele vai tratar versículo a versículo da escritura dentro daquele texto, daquela perícope, mas ali ele vai fazer um trabalho bem minucioso e você precisa estar com tempo para estudar também junto com ele o que ele colocou ali. E embora você esteja trabalhando com um texto de uma outra pessoa que já se debruçou sobre o original e você esteja fazendo essa exegese em cima disso, mas o autor deste comentário que você tem em mãos, ele já fez uma exegese direto do texto original. Então, de certa maneira, você está mergulhando no texto original de forma indireta. Mas é necessário sempre, quando se pensa em exegese, pensar nesse mergulho na língua original em que o texto foi escrito, né? Às vezes as pessoas falam exegese, né? A gente precisa fazer uma exegese do texto, mas não entende isso. E às vezes fala isso de uma maneira muito simplória. Qualquer versão de Bíblia que você pega está fazendo a exegese. Também não é bem assim que funciona. Exegese é uma característica dos teólogos bíblicos, os teólogos da teologia bíblica. Por último, nós temos a teologia histórica, como o próprio nome já afirma aqui, ela já vai tratar em torno do que foi construído teologicamente na história, o que os teólogos pensaram, os desafios que eles foram confrontados ali naquele período, olhar para a construção teológica feita em cima do que eles fizeram, aprender com o que eles fizeram e entender como que esse processo se deu, como que essa construção foi possível, como que houve a necessidade de se fazer essa construção teológica e assim entendermos os conceitos das doutrinas, como elas surgem, por quê. Por exemplo, a própria questão da divindade de Cristo, que foi questionada, de quem Cristo era, se ele era homem, se ele era Deus. Foi feito um trabalho minucioso por parte dos teólogos da igreja e esse trabalho ficou para os demais séculos, tanto que quando chega no movimento das reformas, os teólogos reformadores também precisaram fazer esta análise. E foi olhando para esse trabalho, para essa construção, para este alicerce, que eles puderam também confrontar as ideias do seu tempo e ali tentar trazer este retorno àquilo que seria realmente as origens da doutrina apostólica. Então a teologia histórica trata basicamente da construção teológica na história da igreja. Essa seria uma definição mais simples, mais direta. Continuaremos no próximo vídeo falando um pouco mais sobre os prolegômenos da teologia.